Sou babaca por fazer a mesma coisa com minha cunhada que ela faz com meu filho? Então, contexto: eu, 32 anos, mulher, tenho um irmão, Dave, 35 anos, homem, que é casado com Sarah, 29 anos, mulher. Eles ainda não têm filhos. Eu tenho um filho que acabou de completar 4 anos e uma filha de 3 meses com meu marido, 39 anos, homem. Meu marido e eu moramos na Bélgica na maior parte do tempo, mas voltamos para visitar minha família cerca de uma vez por mês, na Inglaterra. Em casa falamos tanto inglês quanto francês com nossos filhos. Meu marido é belga e, no momento, meu filho está em uma fase muito doce em que às vezes mistura as duas línguas e diz algumas palavras em inglês em uma frase em francês, ou vice-versa. Isso nunca nos causou problemas, e até mesmo a equipe da creche dele nos tranquilizou, dizendo que é muito comum e eles tendem a superar isso quando começam na escola. Minha cunhada decidiu que isso é um problema, então, quando estamos visitando meus pais e ela percebe meu filho fazendo isso, ela o corrige, mas faz isso de maneira muito rude, enquanto meu marido e eu o corrigimos de maneira gentil. Enfim, estamos visitando no momento e ela decidiu que, em vez de corrigi-lo, ela simplesmente vai começar a ignorá-lo quando ele fizer isso. Eu meio que notei ela fazendo isso quando chegamos, e achei estranho, mas assumi que talvez ela estivesse apenas estressada. O trabalho dela é bem intenso, mas isso só se tornou realmente um problema ontem. Meu marido estava conversando com meu pai lá fora, e eu estava alimentando minha filha em outra sala, e tinha deixado o Louis com a Sarah e o Dave. Quando desci novamente, Louis estava chorando, e consegui entender que ele tinha tentado pedir um copo de bebida para Sarah. Ele tem um copo especial que ele usa, e ele estava segurando, então era óbvio o que ele queria, mas ela simplesmente o ignorou. Perguntei a ela por quê, e ela explicou que não ia responder a menos que ele dissesse a frase corretamente, e que eu não deveria estar ignorando os problemas óbvios de fala do meu filho. Para contexto, não era como se ela não soubesse o que ele queria. Ela me disse que entendeu exatamente o que ele estava pedindo, mas que estava se recusando deliberadamente porque ele não tinha pedido corretamente. Isso realmente me deixou muito brava, mas felizmente meu marido entrou naquele momento e me afastou para que pudéssemos nos acalmar e acalmar o Louis. Naquela noite, à mesa, a Sarah me pediu para passar algo para ela, mas ela disse em mau inglês: ela é inglesa, eu só quero dizer que ela pediu de maneira informal. Pense em me passa as ervilhas, você pode? Tive uma espécie de epifania e simplesmente decidi ignorá-la totalmente. Ela pediu novamente, e fiz a mesma coisa. Meu irmão perguntou por que eu estava ignorando sua esposa, e eu disse que não consigo responder se ela não consegue falar inglês corretamente e que é errado ele ignorar os problemas óbvios de gramática dela. Todos ficaram bem bravos comigo e admito que foi extremamente infantil, mas ela estava sendo desnecessariamente desagradável com meu bebê. Devo apenas pedir desculpas? Edição: uau, isso realmente explodiu. Obrigada por todos os comentários e apoio, e obrigada por todas as mensagens dizendo que todos estão errados, que sou errada também. Não vou pedir desculpas a ela, porque, para ser bem sincera, acho que ela mereceu isso, mas vou conversar com ela e com meu irmão antes de partirmos para tentar explicar que, em primeiro lugar, isso é completamente normal, e mais importante, se ela continuar corrigindo ou ignorando meu filho, vou limitar severamente o contato deles. Embora eu duvide que vou deixar ele sozinho em uma sala com ela novamente de qualquer maneira. Para responder algumas das perguntas mais comuns, quando disse que todos estavam bravos comigo, quis dizer meu irmão, sua esposa e meus pais. Embora meus pais também não concordem com o que a Sarah está fazendo, eles estão mais tentando manter a paz. Meu marido está totalmente do meu lado, e quando percebeu o que a Sarah tinha feito ao Louis, ele só viu o resultado, ele quis encurtar a viagem. A Sarah e o resto da minha família falam apenas inglês, o que talvez explique por que ela não entende isso. Acredito que seja uma reação monolingue, porque nunca vivenciamos algo semelhante na Bélgica. Uma última coisa, muitas perguntas sobre por que estamos no Reino Unido com tanta frequência. Meu marido precisa estar em Londres para o trabalho cerca de uma vez por mês, uma vez a cada 6 semanas, então nós o acompanhamos. Trabalho como freelancer, e alguns dos meus clientes estão sediados no Reino Unido, então é uma boa oportunidade para eu ter algumas reuniões também. Também nos dá a chance de trazer o Louis e a Misha para ver meus pais antes que o Louis comece a escola e tenhamos que reduzir as visitas.
Sou babaca por me recusar a ajudar minha meia-irmã com a compra da casa dela e dizer a ela e ao meu padrasto que é por causa de como eles me trataram quando eu era criança. Tenho 29 anos, sou mulher. Quando eu tinha cerca de 10 anos, minha mãe se casou com meu padrasto. Tenho um irmão mais velho, Luke, que tinha 15 anos. Meu padrasto tinha Amy e Ada, que tinham 12 e 11 anos. Não vínhamos de um ambiente privilegiado. Minha mãe ganhava salário mínimo e meu pai estava ausente. Meu padrasto tinha uma renda muito boa. O acordo deles era que eles não combinariam finanças e contribuiriam igualmente para o lar e, em seguida, cada um cuidaria de seus filhos com seu dinheiro extra. Então, minha mãe nunca tinha nada para nós, e meu padrasto estava gastando muito com seus filhos. Isso incluía férias das quais Luke e eu fomos excluídos. O padrasto pagaria para a mãe, mas não para nós. Luke e eu também compartilhávamos um quarto, embora Amy e Ada tivessem seus próprios quartos e tivéssemos um quarto de hóspedes, porque o padrasto insistia que ele estava contribuindo mais para a casa, então a parte da minha mãe só daria para um quarto para as crianças. Luke e eu éramos constantemente zombados por essa situação pelas três deles enquanto crescíamos. Minha mãe sempre dizia que deveríamos ser gratos porque, se não fosse pelo nosso padrasto, não estaríamos vivendo em uma casa boa em um bom bairro. Enfim, Luke e eu nos determinamos a ser capazes de cuidar de nós mesmos para que não precisássemos aguentar bobagens de ninguém. Ambos tivemos bastante sucesso em nossas carreiras e finanças, e estamos em uma situação muito boa. Desde os 18 anos e a saída de casa, meu relacionamento com os três tem sido muito limitado. Eu não diria que somos amigos, mas podemos coexistir pacificamente se estivermos no mesmo lugar. Visitei minha mãe recentemente e meu padrasto mencionou que a Amy quer comprar uma casa agora que está grávida. Ele me perguntou se eu poderia ajudar um pouco com a entrada. A casa custa 500 mil libras esterlinas e ela precisa de uma entrada de 150 mil libras esterlinas. Ela tem 100 mil libras esterlinas até agora, 25 mil libras esterlinas por conta própria, 25 mil libras esterlinas da mãe dela e 50 mil libras esterlinas do padrasto. Ele estava perguntando se Luke e eu podemos cobrir os 50 mil libras esterlinas extras, e ele disse que nos pagaria de volta como parte da herança eventualmente. Eu disse não. Ele insistiu que Luke e eu possuímos nossas casas sem hipoteca e com nossas rendas, então deveríamos ser capazes de ajudar. Eu disse que se eu posso ou não é irrelevante. Minha resposta é não. Ele me lembrou que Luke e eu demos 10 mil libras esterlinas cada para nosso primo comprar uma casa como presente. A Amy é minha irmã e ele está oferecendo pagar de volta. Eu disse que aquela foi nossa escolha na época. Essa é minha escolha agora. Ele insistiu que deveríamos estar dispostos a ajudar nossa família se pudéssemos. Eu respondi: como você nos ajudou, a mim e ao Luke, quando éramos crianças. Todos ficaram em silêncio quando eu disse isso. Depois de um tempo, ele disse que se pudesse voltar no tempo, teria feito as coisas de forma diferente, tratado todos nós quatro igualmente. Eu disse que é bom dele, mas isso não o torna com direito ao meu dinheiro agora. Ele disse que sabe que não tem direito, por isso está pedindo e prometendo pagar de volta. Eu disse que a resposta ainda é não, não tem direito a um empréstimo também. Minha mãe depois me disse que eu poderia ter recusado sem ser desagradável ou trazer à tona a infância, da qual ele já se sente culpado. Eu sou o idiota aqui? Sou babaca por expulsar a amiga da minha filha adolescente de casa porque ela zombou do meu peso? Eu, 37 anos, mulher, tenho 2 filhos com meu marido, 41 anos, homem, uma filha de 14 anos e um filho de 10 anos. Nossa filha sempre foi um pouco socialmente desajeitada, a ponto de termos feito testes nela, suspeitando que ela estivesse no espectro do autismo. No entanto, os testes mostraram que ela não está no espectro, ela é apenas naturalmente introvertida. No entanto, este ano na escola, ficamos felizes quando nossa filha fez uma nova amiga da mesma idade, já que essa é uma área em que ela tem dificuldades. Resumindo, ela recentemente convidou sua nova amiga para jantar em nossa casa, com nossa aprovação, e depois passar a noite. Então, a amiga da minha filha veio. Meu marido geralmente é o cozinheiro da família e nessa noite não foi diferente. Ele fez uma refeição muito boa para todos nós. Durante o jantar, perguntei à amiga da minha filha: "Você está gostando da comida?" Ela respondeu: "Sim. Seu marido é um ótimo cozinheiro. Não é à toa que você acabou ficando uma mulher maior." A sala ficou quieta por vários momentos.
Meu marido tentou rir e mudar de assunto, mas eu não aceitei. A garota tinha acabado de fazer um insulto completamente sem motivo para mim. A amiga da minha filha parecia ter percebido que ela tinha cometido um erro, mas ela não disse mais nada. Terminamos o jantar desconfortável em grande parte em silêncio, e a amiga da minha filha passou a noite. Isso foi há alguns meses. Recentemente, minha filha perguntou se poderia trazer a amiga dela novamente para casa, e eu disse a ela: claro, se ela for pedir desculpas a mim. Quando minha filha perguntou o que eu quis dizer, lembrei a ela do que a amiga dela tinha dito. Minha filha respondeu que já tinha passado e ela não queria trazer isso à tona novamente. Ela então foi ao pai dela e perguntou. Ele disse claro, mas ela então lhe contou o que eu tinha dito. Ele veio até mim e disse: a amiga da filha se sentiu desconfortável e tentou fazer uma piada. Não deu certo. Pelo bem da nossa filha, você não pode simplesmente deixar pra lá? Sim, eu poderia, mas a questão é que eu só quero um pedido de desculpas da garota. Eu preciso ver que ela entende o quão rude ela foi antes de poder aceitá-la e deixar minha filha sair com ela novamente. Meu marido diz que estou sendo estranha por insistir em um pedido de desculpas de uma garota de 14 anos, especialmente porque essa garota é uma amiga tão boa da nossa filha. Eu acho estranho ainda estar esperando um pedido de desculpas dessa mesma garota. Sério, é tudo o que eu preciso. Eu só preciso saber que qualquer amiga da minha filha está disposta a admitir os próprios erros. Sou babaca por dizer ao meu filho que ele precisa ir para a universidade, arranjar um emprego ou sair de casa. Minha esposa e eu temos 3 filhos. Eles têm 17, 15 e 10 anos. Meu filho mais velho não tem a intenção de fazer nada após o ensino médio. Pelo menos nada que ele tenha deixado claro para nós. Então eu dei a ele o mesmo ultimato que meus pais me deram. Ou ele vai para a universidade, arranja um emprego ou cai fora. Eu escolhi viajar pelo mundo durante 2 anos. Eu tinha muita experiência em navegação e meu pai tinha muitos amigos nessa comunidade, então consegui velejar ao redor do mundo, ganhar dinheiro e trabalhar duro. Não foi uma viagem de 2 anos de férias. Minha família é bem-sucedida financeiramente e eu poderia ter escolhido uma vida ociosa. Mas eu sabia que seria uma decepção se escolhesse isso. Então, quando voltei, me matriculei na universidade e eventualmente comecei a trabalhar no negócio da família. Minha esposa acha que estou sendo injusto com nosso querido filho ao jogá-lo no mundo assim. Mas não estou. Temos dinheiro para pagar sua universidade. Temos dinheiro para os 3 filhos. Minha filha do meio provavelmente vai acabar com uma boa quantia no bolso. Ela está no caminho certo para uma bolsa acadêmica e de golfe. O filho de 10 anos tem 10 anos e quem sabe o que ele vai fazer. Mas ele sabe do plano. Não fomos secretos sobre essa regra. Minha esposa e eu concordamos que criaríamos membros produtivos da sociedade antes de ficarmos noivos. Ela e meu filho acham que estou sendo cruel ao esperar que ele se sustente aos 18 anos. Eu já ofereci a ele várias oportunidades para fazer outras coisas. Ele não tem interesse em nada além do computador. Estou perdido. Não acho que estou errado em esperar que um adulto se comporte como tal. Meus pais já disseram a ele que não vão dar dinheiro a ele se ele não estiver na escola ou trabalhando. Minha esposa está ameaçando usar o salário dela para sustentá-lo. Eu não tenho voz nisso. Na verdade, não vou expulsá-lo de casa, mas vou parar de pagar suas contas e reduzir nosso orçamento de supermercado em 20%. Se ela quiser trabalhar para que ele não precise, não há nada que eu possa fazer sobre isso.